Vira com carinho para o teu irmão, agora com um sorriso, para a gente comemorar que livremente a gente pode compartilhar da palavra do Senhor, e fala assim: ahá! Não, fala legal, para ele se sentir bem. Ahá! Você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Bem que eu já sabia. Bem que eu já sabia. Querido, nem você sabia que você nasceu para isso. Amém? Amém. Vamos entender o seguinte: não estamos aqui a passeio. Ninguém caiu neste lugar, ninguém nasceu por um acidente do destino, ninguém caiu de paraquedas na vida, ninguém está aqui a passeio. Deus, a gente já tem falado sobre isso, tem um propósito para cada um de nós. E cada um de nós tem uma missão estabelecida por Deus. Amém? Mesmo que você não tenha nenhuma ideia do que você está fazendo aqui, mesmo que você não entenda, não tenha discernimento do que acontece no mundo espiritual na tua vida, você aceitando ou não aceitando essa condição de que existe um mundo espiritual que rege todas as coisas, que você tem uma missão e que existe um propósito para a tua vida, mesmo que você não acredite em nada disso, eu preciso te dizer que isso é real, que isso acontece. As leis espirituais acontecem, elas existem, você querendo ou não, você aceitando ou não. Amém? Muitas vezes nós não entendemos o porquê das coisas. Muitas vezes nós não entendemos o início das coisas. Tem um texto em Eclesiastes, não precisa abrir por enquanto, não é o tema principal. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu não sei se todos vocês são assim como eu, mas eu já fiz muita coisa errada. Eu comecei a vida, em algumas épocas da vida, fazendo coisas erradas. Mas em algum momento, quando você tem um encontro com a palavra de Deus, essa palavra traz verdadeira transformação dentro das nossas vidas, e ela dá uma chacoalhada no nosso caráter, o microfone falhando, aí o que acontece? A palavra de Eclesiastes 7 começa a fazer sentido nas nossas vidas, porque é Deus que está dizendo que o melhor é o final de todas as coisas do que o início delas. Isso quer dizer que Deus nos dá a oportunidade de ir modificando aquilo que está errado nas nossas vidas, de ir consertando pouco a pouco aquelas brechas, aquelas falhas. Amém? Ninguém aqui precisa saber todas as coisas, ou ninguém tem a obrigação de ter que consertar todas as coisas de uma vez só. Tem coisas, a gente já falou também, que são mais difíceis, tem coisas que são mais fáceis, vai aos poucos. O que é fácil na tua vida para você consertar? Conserta hoje o que é fácil, é um treinamento para você consertar o que é nível médio, e daqui a pouco você está lá consertando o que é o nível hard. É assim que funciona. Mas a gente precisa ter esse entendimento e precisamos consertar as coisas erradas que estão nos acompanhando ainda. Amém? Amém. Filipenses 3, 13 e 14 diz... Fica tranquilo, estou citando alguns versículos só, ainda também não é o texto principal, tá? Eu só vou ler para vocês. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim mais uma vez: irmão ou irmã, existe um futuro melhor. Um futuro melhor. Amém, glória a Deus. Amém. Irmão e irmã, existe um caminho melhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém? Hoje, nas nossas vidas, tem que ser melhor do que foi ontem. Mas hoje não pode ser melhor do que vai ser amanhã. É melhor hoje do que ontem e pior do que amanhã. Porque a cada dia nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. Amém, Senhor. Amém? Cada um de nós foi criado para um propósito bem específico. Nós vamos entender essa noite como é que Deus age dentro de cada propósito para as nossas vidas. Agora sim, o texto principal, eu queria que você abrisse, por favor, a palavra, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo 1.
Achou? Dá um amém? Amém. Agora, vamos ler? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Amém? Amém. Primeira coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos entender: Moisés estava numa situação corriqueira. Moisés estava em mais um dia normal na vida dele. Ele não estava em nenhum momento extraordinário. Ele estava trabalhando como ele fazia todos os dias, como um dia normal na nossa vida. Moisés estava lá, cumprindo a rotina dele. Moisés estava lá, cumprindo a rotina dele, trabalhando normalmente, apacentando o rebanho. E aí, em determinado momento, Deus age na vida de Moisés e chama a atenção dele. Moisés sai para um lado para olhar o que está acontecendo. Espera aí, como é que tem uma árvore que está em chamas, mas ela não é consumida, ela não pega fogo? Essa foi a maneira que Deus encontrou de chamar a atenção de Moisés. Amém? E existem várias maneiras que Deus usa para chamar a nossa atenção. Nós só precisamos estar atentos. Só que o problema é que muitas pessoas, quando Deus chama a atenção, as pessoas não se viram para Deus. A gente precisa entender que quando Deus nos chama, quando Deus fala, quando Deus usa alguém para falar com a tua vida, é hora de você parar tudo que você está fazendo e virar naquela direção, porque é Deus falando com a gente. Amém? Foi o que Moisés fez. Ele parou e olhou na direção. O anjo falou, Deus falou, Moisés virou e, ali Deus chamou a atenção dele. Deus tinha algo com Moisés naquele momento. A partir daquele momento, Deus precisava falar com ele. Para ter sentido em nossas vidas, o que a palavra vai dizer, nós precisamos entender que nós vamos fazer e fazemos a diferença sempre na vida de alguém. Fala para o teu irmão com carinho assim: irmão, você faz a diferença na vida de alguém. Na vida de alguém. Só que tem um detalhe: para a gente poder fazer a diferença na vida de alguém, e a diferença na vida de alguém dada de uma direção que Deus nos deu, porque não adianta a gente estar fazendo a diferença para pior na vida de alguém. Amém? Para que a gente possa fazer uma diferença construtiva na vida de alguém, tem que ser uma diferença dada por Deus, tem que ser uma palavra dada por Deus. E para que a gente possa ser capacitado por Deus, nós precisamos andar num caminho. E esse caminho se chama centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Só que nesse caminho, centro da vontade de Deus, não existe uma palavra chamada frustração. Repete comigo assim: no centro da vontade de Deus, não existe a palavra frustração. Vamos entender o seguinte: nós podemos até viver dias tristes, nós podemos até viver dias verdadeiramente desafiadores. Tem dias que a gente não sabe como é que conseguiu terminar. Porque, meu irmão, ao invés de ser um leão por dia, parece que abriram a porta do zoológico e veio todo mundo para cima da gente. Só que tristeza nós teremos, desafios nós teremos, mas frustração não. Centro da vontade de Deus não é um lugar aonde a gente encontra com a frustração. Amém? Podem haver momentos nas nossas vidas
em que a tristeza vai chegar, e isso é tão grande que você vai dizer assim: ai, mas não tem sentido, não tem mais saída, não faz mais sentido isso que eu estou vivendo. E aí, essa tristeza constante, esses desafios constantes, o não constante acaba se tornando uma frustração na tua vida. Amém? Fala para o teu irmão assim com todo carinho: irmão, se você está frustrado, algo está errado. Algo está errado. Amém? Jesus. Tem um versículo na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha só. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Promessa de Deus, amém? Amém. Não quer dizer que uma noite seja eu dormir chorando hoje à noite e amanhã de manhã eu vou acordar sorrindo. Às vezes esse choro dura semanas. Às vezes o choro de uma noite dura meses. Mas a alegria vem, porque é o Senhor que nos diz, é o Senhor quem nos garante. E a gente muitas vezes não consegue passar por esse período de dor, por esse período de choro, e não acabar frustrado. Você tem um sonho que muitas vezes não se realiza e você fica frustrado. Você tem um objetivo que você não alcança e você fica frustrado. Você sabe que você é bom em alguma coisa, mas você não consegue desenvolver o teu potencial e você acaba frustrado. Mas não! O que nós estamos aqui essa noite para entender e aprender é que no centro da vontade de Deus, quando caminhamos lado a lado com o Senhor nessa estrada, nesse caminho chamado centro da vontade de Deus, não existe a palavra frustração. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. Amém? Amém. Volta lá no texto, Êxodo 3, versículo 4. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. O que foi que Moisés respondeu para Deus? Eis-me aqui. Vamos lá de novo, o que foi que Moisés respondeu para Deus? Eis-me aqui. Essa é a resposta correta. Quando Deus nos chama, nós precisamos parar aquilo que estamos fazendo, nós precisamos olhar na direção do Senhor, da voz dele e falar: Senhor, eis-me aqui. E ao invés de responder assim, tem muita gente se afastando da presença de Deus. A pessoa está fazendo exatamente o contrário. Ela começa a ouvir a voz do Senhor, Deus começa a falar com ela começa a se aproximar dos propósitos de Deus, a entender o caminhar junto com Deus, só que a pessoa acaba se afastando. E aí é um caminho perigosíssimo, porque ela vai para o caminho da frustração. Amém? Nós precisamos ficar atentos nisso. Quando Deus vira para cada um de nós e nos chama a atenção, nós precisamos virar com carinho, com alegria para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. E quando você diz eis-me aqui para Deus, isso te credencia para entrar no propósito de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Isso credencia quando a gente diz, quando Deus chama a minha atenção, eu viro e falo: Senhor, eis-me aqui. Isso me credencia para entrar no propósito de Deus, porque Deus está entendendo que eu estou ali ouvindo a voz dele, estou disponível para ouvir e para caminhar com ele. Isso me credencia para entrar no propósito de Deus. E é nesse tempo que Deus vai sondar a intenção dos nossos corações. É nesse momento que Deus vai olhar para cada um de nós e entender qual é a real intenção de estarmos nos achegando até Ele, se é só por interesse ou se é verdadeiramente por doação, e se o nosso coração está disponível para servi-lo. Glória Amém? a Deus. Só que Deus vai nos limpar primeiro, vai nos capacitar para daí nós podermos estar fazendo a diferença na vida de alguém. Esse período tem um grande perigo. O que acontece? Ninguém se afasta da presença de Deus quando é recém-convertido. O recém-convertido, ele está no maior gás, ele está voando. Eu ouvi uma vez um pastor falar assim: um recém-convertido, se você falar para ele, pula desse penhasco comigo, ele pula. Ele está tão animado, ele está tão empolgado com aquilo, que ele vai. O perigo, exatamente nesse ponto do centro da vontade de Deus, é quando Deus chama a sua atenção e Ele te coloca no centro da vontade dEle, é a época mais perigosa, porque é nessa época que Deus vai começar a nos tratar.
É nessa época que Deus vai começar a nos limpar. É nessa época que o meu caráter vai começar a ser confrontado, para que Deus possa, daí então, uma vez que eu esteja limpo, começar a me capacitar para caminhar com Ele. E aí eu possa fazer a diferença na vida de alguém. Amém? Amém. Quando você diz sim para Deus, Deus te começa a te capacitar e começa a te usar cada um de nós como instrumento. Não existem separações no reino, tá? A gente está disposto a servir, ouvir a voz de Deus, Deus vai pegar e começar a nos usar como instrumento. Em Êxodo 3, versículos 6 a 8, diz a palavra: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus senhores, conheço as tuas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Preste atenção numa curiosidade que tem nesse texto. Quando Deus diz assim: desci para livrá-los da mão dos opressores, da mão dos senhores, Deus não desceu, não foi Deus que veio à terra para livrar aquele povo da mão dos egípcios. Ele veio e usou Moisés como instrumento, ou seja, Deus operou a vontade dele através da vida de alguém. Amém? E a pergunta aqui é a seguinte: cada um de nós quer ser realmente referencial e diferença na vida da nossa casa? A gente quer ser instrumento de Deus na vida da nossa família? A gente quer ser instrumento de Deus na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos? A gente verdadeiramente quer ser usado por Deus para alcançar a vida de alguém? Essa pergunta tem que ficar no nosso coração. Agora preste atenção numa coisa. Fala para o teu vizinho assim, para gravar. Você é a solução de Deus para algum problema. Para algum problema. Talvez Amém. você nem saiba disso, mas você é. Amém. É, sim. Usa. Amém? Um dia, queridos, Deus levanta um homem chamado Salomão. E o pai de Salomão quem era? Davi. E Deus fala assim: Salomão, você vai ser rei no lugar do teu pai. Vamos entender uma coisa, querido. Davi era o rei mais querido, era o rei mais popular daquela época. E substituir Davi era uma função dificílima. Era um desafio gigante. Imagina tem alguém assim que é o cara. E de repente Deus chega para você e diz assim: é você. É você. Fabião, é você que vai substituir. Vai vendo. Está vendo? Entende o seguinte: quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, Ele já colocou dentro de cada um de nós a solução para aquele problema. Amém. Quando Deus nos escolhe para ser a solução na vida de alguém, para caminhar junto com alguém, Ele já colocou dentro de cada um de nós a capacitação para que esse plano, para que esse projeto seja realizado com êxito. Glória a Deus. Amém? Amém. Só que a gente precisa estar disponível. A gente precisa estar disposto a fazer a obra do Senhor. Deus te chama uma, te chama duas, te chama três. Se você não der atenção, a obra vai ser feita. Só que vai entrar alguém Verdade. em teu lugar. Deus já nos capacitou. Fala para o teu irmão de novo. Deus já te capacitou. Deus já te capacitou. Só que não é tão fácil assim. Né? Não é simplesmente você chegar para alguém e falar assim: seus problemas acabaram, eu sou a solução. Não se preocupe, eu sou a solução para os seus problemas. Soluções Tabajara. Não é assim. Não é assim que funciona, não é tão simples assim. Vocês lembram de uma música que falava assim:
Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução dos seus problemas. Você lembra aquela Jesus, essa foi do fundo do baú. Vocês lembram aqui. Não é da minha época, talvez não. Tiago e Letícia não, Igor, Lorena não. Você lembra? Não lembra não, né? Tá aí, Mas o resto da galera lembra. Lembra sim. Não é isso, querido. Não é nada disso. Entendeu? Deus vai nos capacitar de acordo com o que a gente disponibiliza de tempo, disponibiliza de doação para Ele. A gente já falou sobre unção, quem estava aqui no culto de unção entendeu isso. A unção está disponível para todas, mas ela é dada segundo a medida da nossa busca. A unção é uma coisa que está disponível. Se eu busco pouco, eu tenho pouca unção. Se eu busco muito, Deus vai me colocar no centro da vontade dEle, vai me dar umas pancadas porque o meu caráter sempre precisa ser tratado, e aí Ele vai derramando a unção conforme me entrega, amém? Amém. É disso que nós estamos falando. A solução dos problemas de alguém ou dos seus problemas já está dentro de você. Você só precisa enxergar isso. Tem um texto interessante em 2 Crônicas 1, do versículo 7 ao 10. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este povo tão grande? Olha que interessante, queridos. Deus dá uma missão a Salomão, e num sonho, Salomão está conversando com Deus, e Deus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz assim: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Mas sabedoria para quê? Sabedoria para conduzir este povo. Repete comigo assim: sabedoria para... Sabedoria para... Vamos entender o seguinte: sabedoria não é uma coisa avulsa. Você não pode simplesmente orar para Deus e falar assim: Deus, eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria. É como se a frase não tivesse terminado. Tem que ser uma coisa muito específica. Deus vai perguntar: você quer sabedoria para quê, meu filho? Qual é a sua intenção? Para que você quer sabedoria? Salomão respondeu: Deus, eu quero sabedoria para conduzir bem esse povo. Amém? É assim que nós temos que fazer. O problema, nossas orações, é que muitas vezes nossas orações elas não têm sentido. Muitas vezes nós começamos a orar para Deus: Deus, eu estou com um problema aqui, preciso resolver essa situação no meu casamento. Deus, meu Deus, o motor do meu carro deu problema. Senhor, eu preciso pagar a conta d'água amanhã. Meu Deus do céu, o meu filho está gripado, o que eu vou fazer? Gente, eu imagino como é que fica a cabeça de Deus olhando para a gente. Você imagina que loucura que deve ser Deus recebendo as nossas orações. Ele estava falando do carro, agora está falando da conta d'água, agora está falando do filho, agora deixa eu organizar isso aqui. O mundo espiritual trabalha de maneira coerente. E nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente leva para Deus. Nós precisamos ser coerentes inclusive com o nosso agradecimento e com os nossos pedidos. Amém? Se você não souber o que quer, você nunca vai saber valorizar a sabedoria que Deus vai derramar na tua vida. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. A sabedoria não é dada para a minha vida, nem para a tua vida, se você é muito inteligente, ou se você é muito forte, ou se você é muito alto, ou se você é muito baixo. Não é nada disso. A sabedoria tem que ser buscada de maneira coerente, ela tem que ser desejada. E a palavra de Deus diz que existe sabedoria em abundância para cada um de nós.
Provérbios 1, no versículo 20 e 21 diz: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Quando um ser humano anda desmotivado, anda desanimado, com certeza essa pessoa não teve um encontro com a sabedoria, ele não sabe o que é a sabedoria. Provérbios 3, no versículo 13 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então nós precisamos, a palavra de Deus diz, sabedoria buscada de maneira coerente. Até aí nós entendemos. Aí vem a palavra dizendo, a sabedoria clama nas ruas, ela bate a porta, ela está disponível para cada um de nós. E aí a gente precisa entender e buscar essa sabedoria dentro do que a palavra nos diz. Bem-aventurados, seremos felizes, seremos se tivermos contato com a sabedoria. Só que muitos de nós andam desmotivado, desanimado, frustrado, porque a gente não teve encontro com a sabedoria ainda. Amém? De novo para o teu irmão. Sabedoria. Sabedoria Vai te deixar animado e motivado. Sabe por que muitas vezes eu e você não recebemos o que pedimos para Deus? Que pedimos mal. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleites. Será que Deus realmente vai atender os pedidos vaidosos do nosso coração? Ou Ele vai atender os pedidos que possam ser proveitosos em prol do reino? Amém? Deus levanta Moisés com um objetivo. Primeiro, Deus chamou a atenção de Moisés. Depois, Ele mostrou a extensão das mãos dele, do próprio Deus, através da vida de Moisés. Só que ainda tem mais uma coisa. Em Êxodo 3,10 diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nada, absolutamente nada, teria acontecido se Moisés simplesmente tivesse dito não. Se você, todas as vezes que Deus nos chama, todas as vezes que Deus nos fala, todas as vezes que Deus nos diz, faça isso, sirva ali, busque esse caminho, nós dissermos não, nada vai acontecer. Nem na nossa vida, nem na vida do próximo. Planos de Deus para cada um de nós. Só que Moisés, mesmo tendo visto todas as coisas que ele viu com Deus, Moisés já conhecia Deus, Moisés tinha uma fé no Senhor, ele viu uma árvore em chamas que não se queimava, Deus falou com ele e mesmo assim Moisés deu desculpas. E o problema, e agora o texto principal da mensagem é esse, o tema principal da mensagem é esse: nós temos dado muitas desculpas para Deus. Oh, Deus. Tudo, ou quase tudo, em nossas vidas tem tido maior prioridade do que o propósito de Deus. O nosso tempo tem nos roubado de estar mais próximo de Deus. O ativismo do dia a dia, essa busca desenfreada que a gente tem, sabe, por conquistar as coisas, lógico, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de maneira racional tocar a nossa vida, mas a gente não pode deixar isso roubar o tempo que nós temos de comunhão com Deus e com os irmãos. Isso está errado. Isso vai contra tudo aquilo que Deus ensina. Sabe? Não dá. Não dá para a gente substituir a presença de Deus, não dá para substituir a palavra de Deus, não dá para substituir o tempo de Deus, não dá para substituir o propósito de Deus por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente acha, porque as nossas limitações físicas e emocionais muitas vezes estão nos roubando de estar na presença do Senhor.
Como é que a gente quer ser instrumento? Como é que a gente quer ouvir a voz de Deus? Como é que a gente quer que Deus opere maravilhas, prodígios em nossas vidas, se nós não nos dedicamos a Ele? Tudo parece ser mais importante do que a palavra de Deus, tudo parece ser mais importante do que a presença de Deus, tudo parece ser mais importante do que a comunhão com o Senhor. E aí, o que a gente tem feito daquilo que Deus tem dado? O que a gente tem feito da nossa vida, não é da vida do irmão, da nossa vida? Como é que eu vou ser usado? Como é que eu vou ser instrumento? Se eu não consigo me dedicar a Deus da maneira que Ele quer, o mínimo que Ele quer. Quatro desculpas que Moisés deu para Deus e que a gente dá para Deus. Primeira delas, quem sou eu? Êxodo 3:11 diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Queridos, a luta aqui é de Moisés contra a sua identidade. Moisés não sabia quem ele era. Enquanto você não conseguir se valorizar, enquanto você não conseguir valorizar aquilo que Deus te deu, enquanto você não conseguir valorizar aquilo que você é, você vai ter uma luta constante, você vai ficar no eterno: quem sou eu? Fala, Deus. E se você não sabe quem é você, como é que você vai querer ajudar alguém? Se qualquer coisa te paralisa, se qualquer dúvida na tua cabeça é maior do que a presença e a palavra de Deus. Se a gente vem aqui, se alimenta ciente da palavra, amanhã tem uma dificuldade na vida, a gente esquece tudo. Quem sou eu? E mesmo quando você reconhece quem você é, se você não investir naquilo que você é, naquilo que Deus te deu, por dom e talento, você não cresce. Mesmo que você esteja totalmente resolvido com você, eu estou resolvido comigo, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu lugar neste mundo, eu sei qual é o meu papel aqui diante do altar do Senhor, eu sei o que Deus quer para a minha vida, eu sei que eu serei instrumento de Deus usado na vida das pessoas. Se eu não investir em mim, se eu não investir em conhecimento, se eu não investir em capacitação, se eu não investir em busca, se eu não investir naquilo que é de Deus, eu não cresço. Verdade, Pai. Eu conheço muito bem alguns e mais ou menos alguns de vocês aqui. Só que aos pouquinhos a gente vai convivendo junto e a gente vai sabendo, né? Que ele tem uma capacidade para isso, aquele outro tem uma capacidade para aquilo, aquele tem um dom para isso, aquele tem um chamado para aquilo. E é tão interessante que eu consigo ver muitos de vocês voando alto, mas também é muito triste, porque eu vejo que vocês mesmo não reconhecem isso. É muito triste, sabe? Você olhar para as pessoas e saber assim: pô, ali tem uma águia, está voando, tem tudo para voar, mas não sai do chão, não decola, não se atira. Por quê? Quando cada um buscar em Deus aquilo que nós somos, vocês vão ver como é que vira uma chave. Eu não sou nada disso. Eu não sou um fracassado. Eu não sou um derrotado. Eu não sou uma pessoa que não tem capacitação para as coisas. Eu não sou limitado. Não! Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu tenho capacitação para fazer. Aleluia. E os milagres me alcançarão, e as bênçãos e o propósito de Deus se cumprirá na minha vida, porque eu vou entender a identidade que eu tenho no reino de Deus e eu vou ser instrumento dele. E a minha vida vai deslanchar de uma maneira que eu nunca imaginei, mas primeiro eu preciso saber quem eu sou. Amém? Amém. Quando cada um de nós está com um problema de identidade, sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés estava lá reclamando, quem sou eu? Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu viro para Moisés e falo assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu sou contigo. Então, se você não reconhece quem você é,
Se você continua dando desculpas, não se preocupe, você vai aprender. Mas eu sou contigo. Existia uma obra que precisava ser cumprida. Existia uma missão que precisava ser realizada. Um propósito que precisava ser realizado. Se Moisés estava naquela de dar desculpa, Deus falou assim: Moisés, não se preocupe, eu sou contigo. Êxodo 3:12 diz: e disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Moisés não estava entendendo nada, mas Deus falou para ele: eu serei contigo. E você vai ver, a partir do momento em que as coisas comecem a acontecer, que fui eu que te enviei. Moisés não se achava capaz: quem sou eu? Não sabia nem quem ele era. Só que Deus falou: vai, eu sou contigo, e no meio do caminho você vai ver as maravilhas que serão realizadas, porque eu sou o teu Deus, eu te enviei, eu sou contigo. Glória a Deus. Amém? Amém. Segunda desculpa, vira para o teu irmão e fala assim: quem é você? Quem é você? Êxodo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando foram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Preste atenção, querido. Moisés pergunta para Deus quem é Deus. Eita. Está entendendo aqui? Ok, Deus, quando eu for aos filhos de Israel e eles me perguntarem quem me enviou, quem eu digo que me enviou? Sabe o que Moisés nos mostra aqui? Ele tem falta de relacionamento com Deus. Ele tem falta de intimidade com Deus. Por isso ele não sabia quem era Deus. Se eu e você não buscarmos relacionamento, se eu e você não buscarmos intimidade com Deus, nós nunca saberemos quem Deus é nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Jesus. Árvore pegando fogo, Deus falando com ele, e ainda assim ele pergunta: quem é Deus? Moisés estava preocupado em falar com aquele povo em nome do Senhor. Ele precisava desenvolver intimidade. Só que aqui nós aprendemos uma lição. A primeira lição é que quando Deus mandar eu ou você fazer algo, a gente só precisa fazer. Quem tem o papel de convencer é o Espírito Santo. A gente só precisa obedecer. Então, quando Deus chegar para alguém e falar assim: vai lá e fala do meu nome para aquela pessoa, vai, fala, porque Deus só vai usar a tua voz. Verdade, Pai. Quem convence é o Espírito Santo. Deus só usa a minha voz aqui, usa a voz de cada um de vocês quando ministra a palavra dele. Mas quem convence lá no íntimo, lá no nosso coração, é o Espírito Santo. Amém? Amém. Tem um texto em Lucas 12, versículo 11 e 12, que diz assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Olha a palavra de Deus dizendo: só vai, só abre a boca, só faz o convite. Daqui para frente é comigo, sou eu que faço. Quando alguém dá desculpas para Deus por causa das suas limitações, muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas. Tem lugares, queridos, que eu não vou ter acesso, tem lugares que eu não chego, mas tem lugar que vocês chegam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu nunca vou conseguir chegar para convidar, ou de uma maneira mais natural, convidar para chegar alguém, um exemplo do trabalho do Tiago, para falar da palavra de Deus no trabalho do Tiago, mas o Tiago está lá todos os dias. Então Deus vai usar o Tiago como instrumento para falar de alguém. Eu não vou conseguir ir na sua escola para falar com alguém que está sentado do seu lado. Vou parar lá: professora, só um pouquinho que eu venho aqui ler um versículo, dá licença, que esse pessoal está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus, está fixando esse good morning, good night, não tem nada a ver. Excuse me, just a second. E falar:
Não é assim. Entendeu? Não é assim. Tem lugares que é a Thalita que vai chegar, que é o Fábio que vai chegar, que é a Rosângela que vai chegar, que é a Tamires, que é cada um de vocês. Mas se a gente ficar nessa, quem eu sou, ou o que eu vou falar, a gente não sai do lugar. Amém? Verdade, Pai. Olha que interessante a palavra de Romanos 8,19. Fala exatamente sobre isso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Eu. A ardente expectação da criatura, ou seja, outras pessoas esperam ardentemente pela sua manifestação, através daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém, glória a Deus. E a gente fica quietinho, de boca fechada, guardando só o alimento pra gente, o peixinho gordo. E aí? Vamos dividir. Amém? Para resumir, existe muita gente esperando eu e você abrir a boca. Verdade, Pai. Guarda isso de verdade no Oh, coração. Senhor Jesus. Tem muita gente esperando que eu e que você, nós possamos abrir a boca e falar de Deus, para que essas vidas sejam resgatadas. Quantas vezes tem alguém sentado do nosso lado com a vida destruída e a gente simplesmente... Sabe quando o Espírito Santo incomoda? Tipo assim, fala uma palavra, faz só uma palavra, ou faz um convite, ou dá um cartão, qualquer coisa. O Espírito Santo fala. Se a gente ficar sensível a Ele, Ele fala. E a gente não fala. Aquela pessoa deixou de receber muitas vezes um livramento que você poderia ter sido usado como objeto de Deus. Olha que oportunidade. Nós estamos perdendo de ser instrumentos na mão do Senhor. Verdade, Senhor Jesus. Então não se intimida, não fala. Rasga o verbo. Fala o que tiver que falar, não se intimida. Quem produz vida, quem produz transformação. Você pode falar em japonês, se o Espírito Santo quiser alcançar aquela pessoa, ele vai alcançar, ela vai entender claramente o que você tem para falar para ela. Verdade, Senhor Jesus. Somos só instrumentos, amém? Amém. Agora preste atenção na resposta de Deus para Moisés, lá em Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Terceira desculpa. Moisés vira para Deus e diz assim: eu não sou um bom orador. Êxodo 4,10 diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que Moisés está fazendo aqui, querido? Colocando diante de Deus as suas limitações, sua falta de recurso. Deus, olha para mim, olha quanta gente melhor do que eu existe. Por que o Senhor está querendo que eu faça isso? Sabe o que é isso? Desculpa, mais uma desculpa. Só que nenhuma desculpa que a gente dê pega Deus de surpresa. Deus nos conhece, Deus sabe todas as coisas. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Êxodo 4,11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? O que vê ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Preste atenção. Deus não nos usa por aquilo que nós aparentamos. Deus nos usa por aquilo que Ele sabe que nós somos. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus não está fazendo um concurso de talentos para ver quem é melhor um do que o outro, para se enviar aquele. Não é nada disso. Se Deus te escolheu, Deus te capacita para aquilo, Deus te envia. Ele diz assim: eu estou te enviando
porque eu sei que tudo que você precisa para realizar esse sonho, muitas vezes é o sonho de Deus, nem é o seu, porque muitas vezes a gente faz as coisas e não entende. Deus diz assim, tudo que você precisa para realizar esse propósito na vida daquela pessoa já está dentro de você. Não se preocupe, querido, você é só instrumento, eu não estou fazendo um concurso para te selecionar, eu já sei que você é capaz. Glória a Deus. Cada um de nós tem algo muito valioso para oferecer. Muito valioso. Cada um de nós tem um talento que Deus deu. E a gente está fazendo o quê? Escondendo esse talento, guardando embaixo do colchão? Fala para o teu vizinho assim, você é capaz. é capaz. Você Você é muito mais é muito mais capaz capaz do que imagina. do que imagina. Amém? Amém. Está na hora da gente quebrar nas nossas vidas a maldição do não. Quantos aqui cresceram ouvindo assim, você não pode, você não consegue, você não vai dar em nada, você não tem talento para isso, você nunca vai chegar a lugar algum. A gente precisa quebrar isso das nossas vidas. Amém. Vai expulso o nome de Jesus. Se Deus é quem nos capacita, se Deus já nos escolheu, se Deus já colocou dentro de nós tudo aquilo que é necessário para alcançar um objetivo, essa maldição do não, essa coisa que fica na nossa cabeça dizendo, mas eu não sou tão bom assim, mas eu não sei fazer isso, mas tudo é um não, tudo é uma desculpa. Está na hora de quebrar isso. Está na hora de quebrar isso. Só olha para o teu irmão. Não precisa falar nada não, só olha. Deixa que eu vou falar. Caja dada. Você consegue. Imagina que você está falando para ele, tá? Fala ali no teu coração. Tipo assim, você está gritando com ele. Você consegue. Você consegue. Você é capaz. Você é mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sabe o que Deus fala a teu respeito? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 9,23, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que já está em nós por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Amém? Deus. Por que ficar parado? Aleluia. Por que eu não? Por que não prosseguir? Por que não avançar? Por que não ser ousado? Por que simplesmente não abrir a boca e acreditar que é Deus quem capacita, é Deus quem faz, é Deus quem envia, é Deus quem sustenta? Verdade, Senhor. O que está acontecendo? Nada pode paralisar quem está em Cristo Jesus, amém? Nós somos Amém. novas criaturas. Glória a Deus. Quarta e última desculpa. Moisés vira para Deus e fala assim, encontra outro. Deus chama Moisés para uma missão, Moisés dá várias desculpas e no final ele vira para Deus e diz assim, encontra outro. Êxodo 4,13 diz, ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão aquele a quem tu has de enviar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquilo que vai roubar o agir de Deus muitas vezes nas nossas vidas? Uma palavrinha chamada comparação. Todas as vezes que eu me comparar com alguém, eu vou estar fadado a um julgamento que eu mesmo estou fazendo sobre a minha vida. Existe uma coisa muito séria quando eu faço uma comparação com alguém. Existe um risco muito grande. Se eu me comparo com alguém pior, eu vou dizer assim, mas eu sou melhor do que aquele. E aí a soberba entra no meu coração. Misericórdia. Se eu me comparo com alguém que é melhor do que eu, e eu não tenho maturidade para isso, eu vou falar assim,
mas eu não tenho capacidade. Ele é melhor do que eu. E aí eu me frustro. E aí começa o ciclo todo de novo. Lá no início. Frustração, medo, os nãos, e eu não saio do lugar. E isso vai consumindo a minha vida. E cada vez eu vou piorando, cada vez eu vou ficando mais triste, cada vez eu vou ficando mais entregue ao julgamento, que muitas vezes não é do outro, que é meu. Amém? Amém. Existe um risco muito grande quando eu me comparo com alguém. É como se eu estivesse falando para Deus assim: Deus, o Senhor não é fiel na minha vida porque eu não consigo ser tão bom quanto aquela pessoa. Deus, o Senhor não é fiel na minha vida porque eu não consigo alcançar os meus objetivos. Alguém já conseguiu se imaginar dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor não é fiel na minha vida? Já parou para pensar nisso? O problema é que quando eu começo a dar muitas desculpas para Deus, eu acabo abrindo caminho para que outras pessoas venham e façam parte daquele sonho que Deus tinha para a minha vida, só para a minha vida. E alguém mais vai acabar participando daquilo. Em Êxodo 4, versículo 16, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. O sonho de Deus, que era para a vida de Moisés, de tanto ele dar desculpa, teve que entrar mais uma pessoa para acompanhar isso. Não, louvor pode vir, por favor. Então, precisamos entender isso, querido. Existem sonhos nas nossas vidas que são nossos, que Deus carinhosamente nos deu. Glória a Deus. Mas aí a gente, de tanto dar desculpas, a gente acaba trazendo alguém para junto. E se é o propósito de Deus, amém, vai se cumprir. Mas a gente poderia estar vivendo aquilo e a gente não vive. Amém? Não vamos deixar que os nossos medos, as nossas limitações, ou aquilo que ficou para trás, seja maior nas nossas vidas do que o que Deus tem para a gente hoje. Amém? O que ficou para trás, ficou. Ficou para trás. Não faz mais parte, não é mais presente. Deixa isso para lá. Toca a vida. Segue em frente. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. E se você está aqui essa noite,